Fala pessoal, aqui é o Gustavo Viana, mais uma vez do canal Quebrando a Banca, e no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre as lições do ano de 2020 e que trouxe para nós lições valiosas, lições muito poderosas para nós e que a gente pode levar para a nossa vida, não só para o ano de 2021, mas para todos os anos a partir de agora. Lições que a gente já teve oportunidade de aprender em anos passados, mas que muitos de nós não aprenderam e que este ano foram forçados a aprender. Nós não vamos falar nesse vídeo sobre o uso de máscara, nós não vamos falar sobre higienização, isolamento social, nada disso. O nosso foco aqui é falar sobre as lições que nós podemos tirar a respeito de dinheiro. Nós falamos aqui sobre investimento, finanças, prosperidade. São essas as lições que nós vamos traçar aqui hoje para o ano de 2020. O ano de 2020, como eu disse, ele ensinou bastante coisa para nós e nós vamos listar aqui algumas das principais coisas que a gente precisa aprender, a gente precisa colocar em prática já, a partir de agora. Na verdade, a gente já devia ter colocado isso em prática há bastante tempo, não precisava ter sofrido tanto durante um mesmo ano para poder aprender. Infelizmente, alguns de nós ainda não aprenderam, ainda vão continuar sofrendo, mas eu creio que a maioria de nós aprendeu sim lições importantes e não vamos cometer os mesmos erros de agora para frente. E de que a gente está falando? Bom, de início nós precisamos falar aqui a importância de se ter uma reserva de emergência. O que é essa reserva? O conceito de uma reserva de emergência, como o próprio nome diz, é você ter uma poupança, você ter uma reserva financeira para momentos de emergência, momentos que você não estava preparando, que você não estava preparado, momentos em que aconteceu alguma coisa, que você precisou de dinheiro e aquilo não estava previsto. Essa é a própria definição de emergência. E o ano de 2020 trouxe muitas emergências para nós. Do ponto de vista financeiro, por que nós precisamos ter uma reserva de emergência? Bom, são vários os motivos que a gente deveria ter esse tipo de reserva, mas aqui nós vamos falar sobretudo do que aconteceu em 2020, que foi uma redução da jornada de trabalho de muitos trabalhadores. E essa jornada de trabalho, ela veio naturalmente em conjunto com uma redução do salário. Muita gente recebia um salário fixo todo mês, e aquele salário ele foi reduzido. O governo soltou uma medida provisória ao longo do ano que permitiu que as empresas reduzissem a jornada de trabalho e reduzissem, obviamente, o salário de alguns funcionários. É claro que existia uma regra, isso não foi adotado por todas as empresas, mas o fato é que muitas pessoas tiveram os seus salários reduzidos. E o governo ele incentivou, ele deu uma forma de compensação para que aquela redução salarial não fosse tão nociva para o trabalhador. O governo federal ele incentivou, ele deu um subsídio para o profissional que teve essa redução, mas esse subsídio não era correspondente à parcela que o funcionário teve de redução. Então, se alguém teve, por exemplo, 50% de redução no seu salário, ele não teve um complemento de 50% do governo federal. A medida provisória não previa a compensação de toda a redução, ou seja, se o cara ganhava 10 mil reais e teve uma redução de 50%, seu salário passou a ser 5 mil reais. É claro que isso foi por um período, não é isso? A medida provisória previa um período determinado para isso, mas o fato é que durante aquele período, o profissional que ganhava 10 mil reais, ele passou a ganhar 5 mil reais e o governo federal complementava essa redução que ele teve, mas não voltava a ser 10 mil reais. Ou seja, se o salário dele era 10 mil, de uma hora para outra ele se viu com um salário inferior a 10 mil reais. E aí, se você não tem uma reserva de emergência, se você não poupa todo mês, e se o seu custo de vida é equilibrado com o seu ganho, ou seja, se você tem uma renda de 10 mil por mês e o seu custo de vida é 10 mil por mês, de forma que não sobra nada, de repente você tem uma redução salarial e o seu custo de vida não acompanha aquela redução, o que vai acontecer? Esse desencontro de contas vai acontecer o quê? Vai resultar em quê? Em dívida. Muito provavelmente você vai ter que lançar a mão de dívidas como crédito, cheque especial, dívida de cartão de crédito, dívidas, empréstimo pessoal, que são todos instrumentos que estão aí à nossa disposição, mas que têm taxas de juros muito altas. E como que você evita que isso aconteça? Através de uma reserva de emergência. Agora, não tem jeito de você formar uma reserva de emergência se não sobra dinheiro no final do mês.
não é? A gente já falou aqui em outros vídeos que primeira coisa, você precisa fazer sobrar dinheiro. E para sobrar dinheiro, você tem sempre que olhar a sua despesa. Muita gente está preocupada em ganhar salários cada vez maiores, e isso é muito bem-vindo, um salário cada vez maior, ele é muito bem-vindo, mas o principal não é só aumentar o salário, o principal é ficar de olho nas dívidas, nas contas, porque existem vazamentos no orçamento de todo mundo, e esses vazamentos eles vão levando embora o nosso dinheiro pouco a pouco e nos deixam despreparados para momentos como esse que a gente viveu em 2020. Então quem teve uma redução salarial passou apertado se não tinha uma preparação financeira. Mesmo para quem tinha uma preparação financeira, o desafio foi grande. Agora, uma coisa é você ter o seu salário reduzido e você leva um tempo, às vezes, para equilibrar as suas despesas e trazê-las aqui para o mesmo patamar do seu novo salário, vamos dizer assim. Agora, se você tem uma reserva financeira, esse período de adaptação, ele é mais suave, ele não te deixa desesperado e, mais importante, você não precisa lançar mão de crédito com juros altos, como crédito cheque especial, cartão de crédito, empréstimos pessoais ou empréstimos com financeiras, empréstimos no geral, que são de taxas elevadas. Aí se você está preparado, se você tem uma reserva, se você consegue superar aquele desafio de forma mais suave. Então, o ponto-chave, pessoal, que 2020 deixou para nós aqui, para a maioria de nós, é que nós precisamos estar mais atentos com os nossos gastos. Nós estamos gastando muito dinheiro de forma descontrolada. Você precisa viver, você pode e deve ter uma vida legal, uma vida confortável. Você trabalha, você quer ter o seu prazer, você quer ter o seu lazer, você quer ter os seus bens materiais. Eu não digo que você não pode nem deve ter, pelo contrário, você deve ter essas coisas agora. Você precisa sempre ter responsabilidade com os seus gastos. E a responsabilidade, ela começa com uma gestão de orçamento. Então você precisa ter todo mês ali anotado, numa planilha, num papel, num aplicativo, no seu telefone, onde for mais fácil para você, você precisa ter anotado os seus gastos. Quanto que eu estou gastando de dinheiro todo mês? Se você ainda não começou a se preparar, a fazer gestão do seu orçamento, você precisa começar hoje. Hoje, começa anotando os gastos das suas despesas do dia de hoje. Amanhã você repete e continua repetindo esse processo de forma que você consiga enxergar para onde o seu dinheiro está indo. E isso vai te ajudar em quê? Vai te ajudar a enxergar onde os seus gastos estão mais elevados e você consegue reduzir. Às vezes você está gastando muito dinheiro em um determinado item da sua despesa que você consegue reduzir. Às vezes você está gastando muito dinheiro com compras desnecessárias, compras pela internet de itens que você não precisa. Às vezes você tem assinaturas seja jornais ou aplicativos que você não utiliza e você consegue reduzir tudo isso cortando ou renegociando, enfim. Existem várias formas de você reduzir as suas despesas, mas o primeiro passo é saber para onde o dinheiro está indo. Uma vez que você sabe, é mais fácil você conseguir controlar aquele vazamento que está acontecendo. Outra reserva extremamente importante, que a gente percebeu que 2020 deixou isso evidente, sobretudo para quem investe, para quem quer aproveitar boas oportunidades, é a reserva de oportunidade. Essas duas reservas, a reserva de emergência e a reserva de oportunidade, elas são fundamentais na vida daquela pessoa que quer poupar dinheiro, investir e fazer o dinheiro trabalhar para ela. Por que a reserva de oportunidade ela é importante? Como o próprio nome diz, ela vai te ajudar a aproveitar boas oportunidades. Por exemplo, imagine que você esteja querendo comprar um carro e o valor desse carro seja 50 mil reais. De repente você descobre que tem alguém vendendo aquele carro em boas condições, o carro não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhum detalhe diferente, enfim, o carro é o que você está procurando e que o valor de mercado é 50, mas aquela pessoa está vendendo por 30 mil reais, seja qual for o motivo. Ela está vendendo por 30 mil reais, mas ela precisa receber aquilo à vista e é naquele dia. Você não tem condição de procurar um banco, lançar a mão de um financiamento, você não tem. Quem vai aproveitar aquela oportunidade é quem tem os 30 mil reais em dinheiro para poder comprar aquele carro. E quem tiver essa quantia vai comprar um carro que custa 50, pagando 30 mil reais. Por quê? Porque estava preparado. E como que você se prepara?
criando uma reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade, ela está em todas as áreas da nossa vida. Se você quer comprar uma casa, você precisa se preparar. Se você quer comprar um carro, você precisa se preparar. E você precisa e deve se preparar para investimentos. A gente fala bastante sobre bolsa de valores aqui nesse canal. E a bolsa de valores esse ano teve várias promoções. É óbvio que o mercado de renda variável, ele vem com um risco calculado, ele vem com um risco considerável dentro dos investimentos. Agora, para quem está mais acostumado com esses investimentos, para quem já está mais envolvido no processo e quem já investia antes de 2020, percebeu que esse ano várias empresas tiveram uma redução considerável no valor das suas cotações, do valor da cotação das suas ações, e essa redução veio com uma oportunidade de compra. Então, no mesmo exemplo que eu dei do carro, falando que um carro de 50 mil agora estava custando 30 mil reais, isso também aconteceu no mercado de investimentos. Você poderia comprar uma ação que o preço justo dela seria 50 reais, você pagou 30 reais esse ano, 20 reais, 25 reais, 35 reais, enfim. Houve muita oportunidade. E quem aproveitou essas oportunidades? Quem estava financeiramente preparado. Você não vai pegar um empréstimo no banco e comprar de ações, porque teve uma boa oportunidade. Se você vai fazer isso ou não, isso é decisão sua. Eu não aconselho, não é assim que eu invisto, não é assim que eu oriento que as pessoas invistam. Mas você precisa se preparar. A reserva de oportunidade, ela traz essa preparação financeira. Isto é, você consegue aproveitar uma oportunidade se você está financeiramente preparado. Uma outra lição que 2020 trouxe para nós, também agora aprofundando na área financeira, a gente tem visto um movimento da taxa de juros no Brasil, um movimento de redução. Ela reduziu ao longo de 2020. Isso não necessariamente teve a ver com esse momento de questões aí de vírus que a gente tem vivido. Não necessariamente, isso era um movimento que o Paulo Guedes, ministro da Economia, já vinha antecipando o ano passado, que ele tinha esse desejo de que a taxa de juros fosse reduzindo. E a redução da taxa de juros, o que nós temos a ver com a redução? Muita gente não sabe nem o que é a taxa de juros, mas essa taxa, ela é que orienta os seus investimentos em renda fixa. Por exemplo, se você tem uma poupança, se você tem um CDB, se você tem uma LCI, um LCA, todos esses investimentos, eles são orientados pela taxa básica de juros. Então, se a taxa está abaixando, se ela está num movimento descendente, isso ela está reduzindo, todos os seus investimentos de renda fixa vão tender a diminuir também. Então, o que isso tem? Qual lição que está por trás disso? E o que o Paulo Guedes, a gente tem visto o ministro dizer isso frequentemente aí nas entrevistas que ele dá, nas palestras que ele dá, a gente tem visto ele dizendo o seguinte: ele tem esse desejo de redução de taxa de juros para que o povo brasileiro corra mais risco com o dinheiro. Como assim? Ele quer mais gente investindo na Bolsa de Valores, e 2020 trouxe muita gente para a Bolsa de Valores. Ele quer mais gente investindo num próprio negócio, porque quando você tem o seu dinheiro e você coloca esse dinheiro num CDB, na poupança ou em qualquer instrumento de renda fixa, e o seu dinheiro, e a taxa de juros estava lá em 14%, como a gente viu que ela esteve lá em 2016, né? A taxa de juros em 2016 fechou em 14%. 14% ao ano é muito interessante. Em contrapartida, nós estamos em 2020 e estamos vendo a taxa básica de juros a 2,7%. Quer dizer, 5 vezes menor do que ela era. Então, o rendimento que você tinha em instrumentos de renda fixa, hoje, ele é 5, 6 vezes menor. Então, o que o Paulo Guedes quer? Ele quer que a pessoa deixe de colocar muito dinheiro em poupança e em instrumentos de renda fixa e corra mais risco. Porque esse risco, ele ajuda a movimentar mais a economia. Quando você decide tirar o seu dinheiro da poupança, tirar o seu dinheiro do CDB, tirar o seu dinheiro lá da renda fixa e montar, por exemplo, um próprio negócio, o que o governo tem a ver com isso? Bom, você provavelmente vai contratar pessoas, você provavelmente vai pagar impostos sobre aquele negócio que você está vendendo agora, seja um produto ou um serviço. Você vai ajudar a girar a economia e diversificar a economia. E isso é saudável para um país que quer crescer como o Brasil quer crescer. Então esse é o plano. Deixa eu abrir um parênteses.
Eu não estou, hora nenhuma nos meus vídeos, eu tenho defendido a política do presidente ou a política monetária, ou não, nós estamos dizendo aqui o que está acontecendo, nós estamos trazendo fatos, tá certo? O que eu disse que o Paulo Guedes falou, ele de fato falou, está aí na internet. Ele até disse o seguinte: o Brasil vai deixar de ser o paraíso dos rentistas, ou seja, o paraíso daquelas pessoas que só colocam o dinheiro na conta e não querem saber de correr risco. O Brasil permitia isso porque a taxa de juros era muito alta. Agora, com a taxa de juros reduzindo, as pessoas estão vendo o seu patrimônio, o seu dinheiro rendendo cada vez menos. Então, se você antes tinha medo de abrir um negócio próprio, porque a poupança estava muito atrativa, o CDB estava muito atrativo, hoje eles não estão tão atrativos mais e você já tem mais coragem de abrir um negócio próprio, porque você entende que um negócio próprio, ou um investimento em fundo imobiliário, um investimento em bolsa de valores, em ações, esses investimentos eles são mais atrativos. Tem um risco maior? Sim. Quanto maior o risco, quanto maior o retorno, mais tende a ser um risco, maior tende a ser o risco que está ali embutido naquela operação. E é esse o movimento que a gente tem percebido que o Brasil está fazendo. O Brasil tem feito o movimento de incentivar mais as pessoas ao empreendedorismo e ao investimento em renda variável, ambos com muito risco, mas com muita possibilidade de retorno. Agora, países desenvolvidos como Estados Unidos e praticamente todos os países da Europa, e mesmo alguns países da América do Sul, a gente vê um empreendedorismo mais forte. A gente vê as pessoas com mais apetite para o empreendedorismo. Aqui no Brasil, culturalmente, nós temos mais medo de ter um negócio próprio, não é isso? Até porque também as taxas são muito altas, as dificuldades, os obstáculos que o brasileiro tem para poder ter o seu próprio negócio são muito altos, são muitos obstáculos, e aí o profissional acaba desanimando diante de tantos obstáculos. O movimento que a gente percebe no discurso do Paulo Guedes é tentar aliviar isso um pouco, é tentar contribuir para que você perca o seu medo de investir o seu dinheiro, seja em renda variável, seja montando o seu próprio negócio. Agora, dentro do seu próprio negócio, a gente também percebe algumas oportunidades, algumas lições desse ano de 2020. E o que nós temos de principais lições? Nós vimos em 2020, como eu comentei anteriormente no vídeo, a possibilidade da redução da jornada de trabalho. Então, se você é dono de um comércio, uma loja de roupas, e você tem lá, por exemplo, 3 funcionários, e você queria reduzir o salário daqueles funcionários, por que o governo permitiu isso? Porque a demanda pelo produto caiu muito com o fechamento dos comércios. Então, a demanda, a compra, a receita desses negócios, de todos os negócios, caiu muito. Como que você consegue manter o pagamento da sua folha salarial, pagar o salário dos seus funcionários em dia se não está entrando dinheiro? Então, o governo permitiu, através dessa medida provisória, a redução do salário dos funcionários. Só que para reduzir o salário desses funcionários, eles precisavam estar regularizados. O que isso quer dizer? A gente vê, é muito comum a gente ver os profissionais, os microempreendedores no Brasil, contratarem funcionários e sem assinar a sua carteira de trabalho, ou seja, aqueles funcionários estão lá, mas sem carteira assinada. Isso é comum, né? Não vamos entrar no âmbito aqui de ser contra ou a favor da lei, não é isso que nós vamos falar aqui, o nosso foco não é esse, nosso foco não é trabalhista, portanto nós vamos nos ater aqui às questões financeiras. Qual é o risco financeiro que 2020 nos mostrou em você ter o seu funcionário sem carteira assinada? Bom, quando você não tinha o funcionário de carteira assinada, como você faz para reduzir o salário dele? Você até pode fazer o desligamento, né? Mas se você quer manter aquele funcionário e quer reduzir o salário dele, se ele estava efetivado, a medida provisória permitia que você reduzisse o salário dele e ela ainda dava um incentivo para o trabalhador para reduzir aquela queda no salário, né? Para amenizar aquela redução no salário. Agora, se o seu funcionário não tem carteira assinada, não está regularizado, como que o governo vai amenizar a redução do salário dele se o governo nem sabe que ele é efetivado, que ele tem a carteira assinada? Então, ou seja, traduzindo em miúdos, você que não tem os seus funcionários regularizados, você teve um desafio maior em 2020. Você teve um desafio maior. Você pode desligar o seu funcionário, e aí tem todas as questões trabalhistas que envolvem isso, e eu não vou entrar nessas questões,
mas você corre o risco também de perder aquele funcionário. Você vai deixar ele em casa sem fazer a remuneração dele, fora o risco trabalhista do negócio, existe o risco daquele funcionário trabalhar no seu concorrente, por exemplo. Se é um bom funcionário, você não queria perder. Se ele tivesse regularizado, você podia fazer o afastamento temporário dele, você podia reduzir o salário dele e o governo te dava dava para o funcionário um benefício, né? Ele dava um subsídio aí temporário. Então, quais são as lições por trás disso? Nós precisamos estar cada vez mais redondos com os nossos negócios, não é isso? A gente precisa ter os nossos funcionários todos de carteira assinada, trabalhar sempre da forma mais correta possível, porque fora o passivo trabalhista que a gente pode ter em não efetivar os nossos funcionários, a gente acaba sendo penalizado em momentos como este que a gente viveu em 2020. Ainda sobre os microempresários, e aí na verdade esse não é só para os microempresários, mas para todos os empresários, né? Micro, nano empresário, para o cara que tem uma barraca de cachorro quente que nem tem funcionário, mas que é um empresário também. O que 2020 nos ensinou? O caixa das nossas empresas precisa estar preparado. Ou seja, se você tem uma despesa com o seu negócio de R$5.000 por mês e uma receita de R$10.000, ou seja, se o seu custo é de 5, o seu custo, as suas despesas, o custo da sua operação é 5.000 e você ganha, fatura R$10.000, qual que é a ilusão que a gente tem? O meu lucro é R$5.000. Mas por que eu digo que isso é uma ilusão? Porque o caixa da sua empresa precisa estar preparado para momentos como esse que a gente viveu. 2020 trouxe para nós uma redução de receita drástica. Quem tem, por exemplo, eu estava citando um exemplo agora da loja de roupa. Quem tinha uma loja de roupa e o prefeito da cidade falou, olha, fechamento total, ninguém vai abrir comércio. Isso aconteceu praticamente em todas as cidades do Brasil. E aí você vai vender para quem? Se o comércio está fechado, não pode sair na rua, isolamento, você vai vender para quem? Como é que fica a sua receita? Agora, você tem como reduzir, eu disse agora, o governo permitiu a redução do salário, beleza, mas o salário dos funcionários, ele é um dos seus custos. Você às vezes tem um aluguel, sua loja o espaço físico que você utiliza não é seu, ele é alugado e você tem que pagar o aluguel. O dono do imóvel não é obrigado a reduzir o aluguel porque você está passando por um momento de dificuldade. Talvez seja sensato que ele reduza, talvez muita gente conseguiu fazer essa redução, mas não foi 100%. Não foi 100%. Nem todo mundo reduziu. E aí, se você não tem a redução dos outros custos, se você, por exemplo, paga empréstimo, às vezes você fez um financiamento de capital de giro, pegou empréstimo no banco para poder montar o seu negócio ou para ampliar o seu negócio e você tem que pagar todo mês ali aquele empréstimo que você fez. E se o banco não der para você ali um tempo? Teve banco que durante esse tempo que a gente viveu, essa loucura que foi 2020, teve muito banco que deu para os seus clientes uma carência. Teve muito banco? Não, eu na verdade sei de um banco que fez isso. Ele deu para uma determinada modalidade de empréstimo, ele deu ali uma carência de 6 meses para os clientes pagarem. Ou seja, você estava pagando o seu parcelamento, o seu financiamento todo mês, de repente veio essa crise, veio toda essa dificuldade do ano, o banco disse assim, não, tudo bem, você tem agora 6 meses para você respirar, 6 meses de alívio, 6 meses de carência. Durante esses 6 meses, você não me paga, a partir do 7º mês, você volta a me pagar. É óbvio que isso tem um custo, mas só da pessoa não ter que pagar 6 meses daquele compromisso financeiro, já dá um alívio. Mas e se você não conseguiu? Então você tem que continuar pagando a sua folha de trabalho. Você tem que continuar, mesmo com a redução não foi de 100% no salário do profissional, ou seja, alguma coisa você tinha que pagar. Você tem que pagar às vezes aluguel, você tem que pagar às vezes empréstimo e outros custos da sua operação, não é isso? Você fecha a sua loja, fica 30 dias fechado, mas será que você não vai ter nem um centavo de custo de energia elétrica? Nem um centavo de custo de água? E outros custos que estão aí na manutenção de um negócio? Será que vai ser zero? É claro que não vai. E se o seu caixa, o caixa da sua empresa não está preparado para este momento, e aí, como é que você fica? Portanto, pessoal, qual é a lição por trás disso?
Tudo que você acha que é lucro, você precisa, na verdade, separar uma parte e preparar o caixa da sua empresa. Tem gente que diz que o caixa da empresa precisa estar preparado para pelo menos 6 meses sem venda. Tem gente que diz 1 ano, né? Eu conheço empresários aí da internet que defendem que você precisa estar preparado 1 ano. A gente sabe que 1 ano de despesa no caixa da empresa é bastante coisa. Se você tiver condição para isso, ótimo. Mas eu sugiro que de 3 a 6 meses seja a sua orientação. Mas o mais profundo é você, de repente, ter a oportunidade de conversar com um especialista da área para que ele possa analisar ali o seu mercado, conhecendo o seu mercado, e aí cada mercado tem as suas particularidades. O mercado de roupas é de um jeito, o aluguel de carro é de outro jeito, o mercado de alimentos é de outro jeito, né? Não dá para a gente generalizar. Eu estou dizendo de 3 a 6 meses, que é uma coisa mais, um pensamento mais sensato. Mas o ideal é que você analise o seu mercado e conheça como que a demanda comporta no seu mercado. Porque teve mercado que mesmo nesses momentos desafiadores que a gente viveu, muitos mercados cresceram. O mercado de alimentação, por exemplo, não sofreu tanto. Não é isso? Eu conheço pessoas que são donos, por exemplo, de supermercado, açougue. Essas pessoas sentiram menos do que, ou alguns não sentiram nada, né? Se comparado com o dono de uma loja de roupa, por exemplo. Então nós precisamos preparar o nosso caixa para poder sobreviver a períodos de turbulência como esse. Outra oportunidade, outra lição que 2020 trouxe para nós é que nós precisamos estar cada vez mais presentes no mercado digital. Muita coisa aconteceu esse ano de forma online, reuniões online, palestra online, atividades online. Muita gente continuou comprando roupa, comida, tudo pela internet. Então, se o seu negócio ele ainda não tem ainda uma plataforma de venda, seja na rede social ou seja um site de vendas, você precisa reavaliar isso. Você precisa reavaliar, porque todo empresário ele é um investidor. Você em algum momento decidiu correr o risco de colocar o dinheiro num negócio e fazer aquele negócio multiplicar o seu dinheiro. Não é isso? É essa a expectativa de todo mundo. Às vezes você colocou o seu dinheiro, às vezes você colocou o dinheiro do banco ou o dinheiro de algum investidor ou parceiro que entrou com você naquele negócio. Mas o seu ideal é um só. Do ponto de vista financeiro é o quê? Fazer o seu dinheiro trabalhar para você. É claro que você dedica em cima daquele negócio, você também trabalha, mas a ideia é que o dinheiro vá rendendo e vai se multiplicando ao longo de um tempo. Esse é o ideal de todo mundo que monta um negócio. Não é diferente de quem faz investimento em renda variável. Quem investe em ações pode e deve se enxergar como um microempresário. Você não tem toda a dor de cabeça de que quem está na gestão direta de um negócio, na operação direta de um negócio, quem está nessa situação tem uma dor de cabeça muito maior do que você que só investe em ações, compra e vende ações, mas ainda assim você também tem muita dor de cabeça, porque afinal de contas é o seu dinheiro, não é isso que está ali em risco. Mas o mercado digital, ele nos mostrou que ele tem um mundo de opções. Então, se você não tem uma plataforma de vendas digital, você pode ficar ultrapassado muito em breve. Você que tem um mercado pequeno, você que está numa cidade pequena, você que é dono de um comércio pequeno, não interessa. Você precisa estar no digital. Você pode muito bem criar um perfil, isso é custo zero. Você deve criar um perfil para você, por exemplo, no Instagram, Facebook, nas mídias sociais. Você pode ter vídeos de divulgação em YouTube ou em vários canais, no LinkedIn, vários canais você pode ter e deve ter. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez com a sua atenção, cada vez mais voltada com a sua atenção para os telefones, computadores. Então é muito mais fácil você captar não vou dizer mais fácil, né? Mas talvez seja mais assertivo captar um cliente pela internet do que no mercado físico. Muitos empreendedores, por exemplo, já estão abrindo mão de ter um espaço físico e estão fazendo tudo pela internet. A gente tem várias pessoas que vendem hoje roupa, comida, aparelho eletrônico, tudo pela internet. Eles não alugam um espaço físico, né? Eles não têm uma loja e isso reduz muito o custo de operação, porque às vezes você não precisa alugar, você não precisa contratar funcionário, você não tem que pagar ali uma conta de água e de energia separada da sua residência. Às vezes você pode ter o estoque dentro da sua casa.
Tem gente que faz comida para poder vender pela internet e que usa a cozinha de casa, né? Não tem que comprar um outro fogão, não tem que comprar uma outra geladeira, utiliza a estrutura que já tem. Muitas pessoas conseguiram sobreviver à crise e vencer a crise fazendo isso. E o que que deu o que que abriu essa porta para elas? O mercado digital. Então você que não conhece, você que não opera no mercado digital, você precisa revisar isso o quanto antes, porque a tendência é que o digital seja cada vez mais forte do que o físico. O mercado físico ele não vai deixar de existir. As aulas nunca serão 100%, bom, nunca é muito tempo, mas eu não enxergo que as aulas serão 100% online, menos ainda em 2021. Todas as aulas vão ser online, não vai mais existir aula física. Eu não enxergo isso. Eu acredito que existe demanda sim para o mercado físico. Da mesma forma que tem gente que gosta de ler livros pela internet, pelo tablet ou pelos aparelhos que te permitem fazer leitura, eu mesmo gosto de comprar o livro e receber o livro físico em casa. Então tem demanda para os dois, mas a tendência para o digital é cada vez mais forte. E você precisa, se possível, operar nas duas. Se você não enxerga que você não enxerga ou não deseja encerrar a sua operação física, tenha pelo menos uma operação híbrida. Venda no online e venda no físico também. O online, além de ter um custo de operação menor, ele tem um potencial de escala muito maior. Você consegue estar, por exemplo, em São Paulo e fazer uma venda, dependendo do produto que você vende, você consegue vender lá para Manaus. No físico, talvez você não consiga. Uma aula online, por exemplo, ela pode ser dada para o país inteiro. Uma aula física não. Uma aula física você tem a limitação, o próprio espaço físico limita quantas pessoas você consegue receber naquela aula. Então, as lições de 2020 que eu queria trazer para nós hoje são essas. Elas são só um embrião de lições, né? Porque 2020 trouxe tanta coisa para nós, trouxe tanto ensinamento, que se a gente resumir só nessas que eu falei aqui, seria injusto com o ano, né? E com tudo que a gente viveu. Mas eu quis frisar algumas que afetam diretamente o nosso bolso, as nossas finanças. O nosso objetivo, como eu tenho dito, é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e conseguir investir de forma melhor, seja no seu próprio negócio, seja na renda variável, seja na sua carteira de investimentos, de forma que o seu dinheiro vá se multiplicando e no futuro possa cuidar de você. Se você gostou do vídeo, deixa aí os seus comentários. Você é sempre bem-vindo a deixar suas críticas também, deixar suas sugestões. Nós estamos aqui para tentar ajudar e para mim é um prazer saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!